sejam desligados, por gentileza, para que a nossa reunião ela transcorra em plena harmonia. Muitos amigos também já se encontram no chat, na internet, que nos acompanham de seus lares. Nosso abraço fraterno, nosso agradecimento por estarem sempre conosco, assim como vocês. Esse ano teremos muitas novidades. O Carlos Alberto lançará um livro que posteriormente falaremos mais, mas é só para aguçar a curiosidade. Então, muita coisa boa virá. Então, vamos nos preparar para a prece inicial, acalmando o nosso pensamento, os nossos sentimentos, que as nossas vibrações elas estejam em consonância com este ambiente. Neste momento, estamos sendo envolvidos na energia dos nossos amigos espirituais, os nossos mentores, os benfeitores da nossa casa, neste momento, vibram por nós. Então, que a nossa energia, o nosso pensamento estejam voltados para o bem, para recebermos cada um de nós o que veio buscar aqui hoje. Cada um na sua intimidade traz uma necessidade, tem um porquê de estar aqui. Então, essa conversa é com o nosso Cristo interior, que ele possa brilhar e criar sintonia com o bem e com a luz, porque é por isso que estamos aqui. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso guia. Mestre querido, de todas as horas, inunde este ambiente de luz, inunde o nosso coração de luz. Que a nossa alma, o nosso espírito esteja pleno de paz nesse momento. Equilibre as nossas emoções, equilibre os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que possamos estar em sintonia ao nosso lado. Nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre, que assim seja. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje vamos estudar degradação e soerguimento. Vou convidar o Carlos Alberto para que se apresente e faça o estudo para todos nós. Seja bem-vindo, Beto. Boa noite. Boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Nesse momento, nós damos as boas-vindas para todos. Gostaríamos de endereçar um abraço todo especial aos nossos amigos da Rede Amigo Espírita, que nos acompanham através da transmissão pelo site da rede, pela plataforma do YouTube, do Facebook, os nossos amigos da FEAC, que também acompanham a transmissão pelo nosso site, que é o feac.org.br, bem como endereçamos um abraço carinhoso para os nossos parceiros da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Nós damos as boas-vindas também para todos os nossos familiares que estão nos apoiando, que estão nos acompanhando nesse momento, e que nesta reunião, que é a primeira do ano, possamos rogar aos benfeitores espirituais que nos auxiliem para que o ano seja pródigo de
aprendizado, de trabalho e de convivência. A expectativa é imensa e que possamos realmente abrir uma etapa produtiva para todos nós, em nível do crescimento íntimo e também podendo contribuir para que o mundo também seja um mundo melhor. Boa noite, Denise, e um abraço aí todo especial para os amigos do chat. Bom, gente, sem delongas, nós nos reunimos às quintas-feiras para estudar o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, livro que foi publicado em 18 de abril de 1857. Nós estamos estudando a segunda parte do livro, no seu capítulo 6º, que é intitulado Vida Espiritual. Nós estamos trabalhando o tópico Escolha das Provas. E em dezembro, na nossa última reunião, nós trabalhamos a questão de número 270. E hoje, a nossa expectativa é de trabalhar a questão 271 até a 273. Por isso, eu não vou fazer uma abertura para que a gente consiga atender a esta programação. Eu vou direto na leitura do texto. Pode ser? Então vamos lá. Pergunta 271, Kardec formula assim então aos espíritos. No estado errante, ou seja, no estado da erraticidade, quando o espírito se encontra no mundo espiritual, o espírito estuda as diversas condições nas quais poderá progredir. Como pensa realizar seu progresso? Nascendo, por exemplo, entre canibais. Resposta: não são espíritos já adiantados que nascem entre os canibais, mas espíritos da natureza dos canibais, ou que lhes são inferiores. Aí eu vou contar com a paciência de vocês para ler um comentário de Kardec. Sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último degrau da escala e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia na Terra. Esses espíritos são, portanto, ainda inferiores aos mais inferiores do nosso mundo. Para eles, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso. Como progresso seria para os nossos antropófagos exercerem entre nós uma profissão que os obrigasse a derramar sangue. Se não ambicionam algo mais elevado, é porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. O espírito só avança gradualmente. Não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. E é nisso que vemos uma das necessidades da reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo, o que seria desses bilhões de seres que morrem todos os dias no último estado de degradação, se não tivessem meios de alcançar a superioridade?
Por que Deus os teria deserdado dos favores concedidos aos outros homens? Eu vou comentar rapidamente. Então, no estado errante, nós temos possibilidade de escolher as condições necessárias para o nosso progresso. Quanto a isso, é claro para todos nós. Certo? Estamos aqui, reencarnados, e não somos frutos de um acaso. O acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. É muito mais fácil falar que é por acaso. Eu disse aqui outro dia, nós não somos frutos apenas de um ato sexual. Certo? Fortuitamente nascemos, não. A procriação, na verdade, é o meio para que o espírito venha para a Terra, reencarne. Certo? Fala para a Sony resolver a demanda. Ficou claro, dona Nilce? Dona Nilce. Ficou claro, Denise? Portanto, o espírito que reencarna numa condição entre canibais, ou seja, numa tribo extremamente primitiva, ele não vai estar ali simplesmente por uma punição. Ele está ali porque ele tem vínculos com aquela estrutura evolutiva. Ficou claro? O que o Kardec está explicando para nós é o seguinte, que o que para nós representa uma degradação de um indivíduo ou de uma comunidade, de um povo, na verdade, à luz de uma visão mais ampliada, porque no universo há muitas moradas na casa do Pai, assim, existem mundos que são inferiores ao nosso. E esses mundos inferiores aos nossos, vamos pensar nisso. O que para nós é uma degradação completa, esses mundos inferiores, a situação é pior, sob o ponto de vista nosso, olhando para trás. Certo? A definir o seguinte, que a evolução se dá de uma forma gradativa, não há saltos. E que não tem nada errado no universo. Os espíritos se reúnem por necessidades. E estas necessidades apresentam, na verdade, a posição espiritual que estes espíritos ocupam. Então, quando a gente, por exemplo, vê na selva, por exemplo, uma caça entre um leão e uma gazela, seja o que for, a gente costuma ver aquela cena e sentir até algo assim, uma certa repulsa, não é? Olha, coitadinho lá da gazela. Olha o leão como o leão é feroz. E na verdade ali está acontecendo um desenvolvimento natural no reino animal, evolutivo, preservação. Não é isso? A lei da selva é a do mais forte. Né? Mas não tem nada errado ali. Então, quando a nossa conversa chega no campo das relações dos homens, nós também temos que ter essa noção muito clara, que quanto mais evoluído o espírito, mais ele vai se desprendendo da barbárie.
do primitivismo, certo? Se nós sairmos daqui e interagir com um ambiente extremamente primitivo, nós vamos nos sentir agredidos por isso. Mas se a gente conseguir entrar num ambiente desse, com uma visão clara de que ali as forças se ajustam dentro de um plano de uma harmonia necessária, nós teremos muita tranquilidade em observar os fatos. Certinho, Cláudio? Quando nós nos deparamos na sociedade atual com determinados comportamentos que são tidos como violentos, comportamentos desequilibrados, comportamentos primitivos, isso choca a sociedade. A definir o seguinte: por que isso nos causa desconforto? Porque a sociedade já caminha se libertando deste primitivismo. Mas nem sempre aqueles que estão envolvidos nesse contexto se consideram suas atitudes degradantes. Para muitos, é um comportamento normal. Usar a força é o que deve ser feito. Certo? Isso é muito importante a gente parar para refletir, inclusive, para que quando nos depararmos com determinadas situações complexas do contexto social, familiar, enfim, a gente tenha uma certa prudência para agir. Porque muitas vezes nós estamos com uma visão atual, exigindo comportamentos de indivíduos que estão em faixas da retaguarda. Embora estão num contexto de tempo atual. O que eu quero dizer? De vez em quando vocês assistem filmes, leem livros que falam da Idade Média, da Antiguidade. E está em moda, né? Agora, de uma forma sofisticada, quem tem Netflix aí, né, se banha de história. E nem sempre são agradáveis as histórias. Ou na maioria das vezes não são. Porque o requinte agora tecnológico favorece para se pintar com muito detalhamento aspectos que antes não se preocupava tanto. O que eu quero dizer? Você vai assistir um filme que vai contar a história de como que foi organizado a Inglaterra lá no século VIII, século IX, aí vai contar aquelas histórias lá dos reis, as invasões que os ingleses na época sofriam dos nórdicos, dos vikings, etc. Assista um filme desse. Haja estômago. Né? Haja estômago. Porque quando você assusta, a parede da sua casa está sendo respingada de sangue. Né? Crueldade, requintes. E eu costumo dizer o seguinte: quem vai assistir esses painéis, se quiser entrar no processo, você não pode entrar com uma visão atual. Porque o estado que a sociedade atingiu está muito avançado diante daqueles acontecimentos lá de trás. Ficou claro, Cláudio? Então é complexo você entrar nesses painéis. Então tem determinadas pessoas que é até sugerido que não assista. Porque quando a gente volta para essas histórias, nós podemos inclusive nos encontrar nelas. Você pode ter afinidade com determinados princípios que são relembrados. Seja no campo positivo, seja no aspecto difícil do processo.
Porque se estabelece algum tipo de vínculo, pode brotar algumas emoções que são, na verdade, expressões de experiências vivenciadas em nosso passado espiritual. Certo? E até eu costumo dizer que a tecnologia está favorecendo tanto para essas produções cinematográficas, e nada acontece por acaso. E tudo isso, na verdade, auxilia as pessoas a irem para o passado e viverem determinadas catarses na atualidade. Não é à toa que tu está vendo estas cenas. Ficou claro? E até, diga-se de passagem, é interessante. Até para que as pessoas possam refletir nos seus comportamentos. Então, você vai lá em determinados setores da sociedade e se depara com um crime hediondo. Você assiste um filme deste, por exemplo. Crimes como esse são comuns. Se você for assistir uma saga ali Netflix, né, não sei quantas temporadas, 300 e não sei o quê. Meu Deus, mas esse crime que para mim é hediondo, lá era comum. Olha, não estou satisfeito com o rei. Vamos tirar o rei do contexto? Aproxima dele e dá uma taça para ele com um veneno. Isso era muito comum. Não é? Então, Cláudia, eu captei, eu só não vou nominar. O que nós queremos dizer? Tem determinados indivíduos que pegam um machado e decepa a cabeça do pai e causa isso uma perplexidade na sociedade. E se você for conversar com um indivíduo desse na prisão, se ele for preso, para ele foi como se estivesse cortando carne para servir no almoço. Isso é para deixar a gente muitas vezes estarrecido. Como assim? Aí você vai fazer uma análise, se fosse possível, na intimidade do indivíduo. Ele é como uma pessoa que viveu lá naquele tempo, mas agora o tempo dele é diferente. Ele está numa sociedade que já caminhou bastante em se comparando com aquela sociedade do século XII. Este espírito está dizendo assim, que ele não está acompanhando o desenvolvimento da sociedade. A princípio, sim. Mas, se eu falar isso, eu estou fechando a caixinha. Estou colocando ele dentro de um departamento e tirando qualquer possibilidade de uma análise mais profunda. Porque quem pode dizer que esse espírito... Quem pode refutar a hipótese de que esse espírito é um espírito que foi trazido para cá agora? Como nós estivemos lá no século XII, na Europa, vivendo aquelas confusões todas, e aquelas confusões que nós estamos lutando com elas para resolver agora do século XXI, esse espírito vai viver isso agora no século XXI, mas como se ele tivesse com a cabeça no século XII. Ficou claro? Você vai perguntar, como assim? Não, eu não fiz nada, não, só matei 10. Matei 20. Não sei se eu estou caminhando aqui bem devagar, estou mensurando, estou pausando as palavras, as frases, para que a gente possa analisar com tranquilidade e sem perplexidade. Porque nós estamos aqui na sala de aula, nós estamos estudando com um professor que é Allan Kardec. E Allan Kardec está dizendo assim para a gente, Allan Kardec está dizendo para nós que acontece coisas no processo da evolução que nós temos que ter a tranquilidade para observar que na natureza nada dá salto. A evolução ela é gradativa. Não adianta você falar assim, eu vou mudar, e pensar que você vai mudar de uma hora para outra. Não funciona assim.
quando você se candidata para a mudança, é necessário tempo, é necessário oportunidade, é necessário trabalho. E é imprescindível o apoio que a providência divina nos oferece, trazendo para nós, ou nos auxiliando, encaminhando o nosso aprendizado com o apoio de tutores. Por isso é que ninguém caminha só. Todos temos benfeitores espirituais que nos apoiam, que nos inspiram, mesmo que nós não os identificamos. Você está vendo seu amigo espiritual do seu lado? Alguém aqui está vendo? Pode dizer, não, estou. Qual que é o problema? Hein? Tem médium clarividente aqui? No chat, pergunte ao pessoal. O pessoal do chat, eles estão vendo os espíritos? Né? Eles estão ouvindo, Denis. Olha, não, Carlos Alberto, não estou vendo. Tá, mas eu vou dizer para você que você está acompanhada por ele. Aprenda a identificá-lo e ouvi-lo, porque ele estará sempre pronto para responder às suas indagações. Desviei muito do tema? Ou deu para esclarecer? Hein? Ficou claro, Cláudio? Então eu vou ler agora a questão 272. Que essa 271 aqui, por sinal, ela foi o tema do nosso último estudo. E eu falei de tudo menos do tema. Depois alguém me mandou e-mail, disse, Carlos Alberto, mas a palestra não tem nada a ver com o tema. Eu falei assim, pois é, foi um tiro no escuro aquela última reunião do ano. Então a nossa obrigação era ter voltado aqui. Nada por acaso. E tem hora que é muito bom também sair do tema. Questão 272. Agora essa aqui vai nos ajudar mais ainda. Prestem atenção. Denise, leia para nós a questão 272. Espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, poderiam nascer entre nossos povos civilizados? Repete a pergunta. Espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, poderiam nascer entre nossos povos civilizados? Resposta: sim. Há os que se extraviam por quererem subir muito alto, mas, nesse caso, ficam deslocados entre vós, porque têm costumes e instintos que não condizem com os vossos. Comenta agora. Aqui está falando que podemos estar encarnados espíritos de diversas faixas evolutivas, mas que estes que extraviaram, que dá uma discrepância muito grande entre essas fases de evolução, eles ficam um pouco deslocados, porque estão num ambiente bem diferente daqueles que eles costumam, né? Então, se tornam espíritos, no meu ver, diferenciados de comportamento, de ideais. Lembra que eu citei o exemplo de um indivíduo que tem um comportamento que se assemelha muito mais a épocas pregressas? Na verdade, a condição é de uma total alienação. O indivíduo fica completamente deslocado no contexto. E a própria sociedade, de uma forma natural, rechaça, expele. Faz parte do processo evolutivo. Entenderam? Então, a questão está dizendo o seguinte, que quando há um afastamento, por opção do espírito, a um princípio de evolução, naturalmente, esse espírito vai estar criando uma dificuldade para que ele possa conseguir acompanhar o processo do progresso. Imagine na sua casa, você tem 10 pessoas,
Todo mundo se esforçando, querendo, lutando, trabalhando, investindo para a organização familiar, etc, etc. Mas ali, de repente, surge um membro dessa família que resolve deliberadamente impedir o progresso dos outros 9. O que vai acontecer naturalmente? Ele vai se candidatar, naturalmente, a sair do contexto. Sair do contexto em que sentido? Ele vai criar um monte de problema para as pessoas expulsarem ele de casa? Não é isso que eu estou falando. Ele pode permanecer lá a vida toda. Mas, e sendo o empecilho, sendo a pedra de tropeço para os demais, na verdade, os demais se ajustarem, se entenderem, se trabalharem em nível de fraternidade, eles vão crescer muito mais. Porque quem se faz escândalo, se torna instrumento de escândalo, este escândalo ele acaba sendo um fator aprisionante para quem deliberadamente define como meta. E quem está envolvido no contexto do escândalo, que também não é por acaso. Certo? Não é por acaso. Lembra que eu falei que nós escolhemos, promovemos uma série de projetos no mundo espiritual para reencarnar e enfrentar e crescer aqui na Terra? Não foi lido aqui na questão 271? E dentro destas escolhas, a família é um dos pontos fundamentais. A comunidade onde nós vamos viver também faz parte é um item desse projeto. E quando é definido aquele ponto no projeto que vai se caracterizar por desafios, o objetivo desse desafio é fazer com que nós cresçamos com a dificuldade, certo? Agora, não está escrito no seu projeto que você vai ter um irmão que vai ser ovelha negra. Estou transferindo para o outro, tá? Porque costuma sermos nós a ovelha negra do contexto. Mas faz de conta que é o outro. Não está escrito nas estrelas que alguém vai reencarnar para matar o outro. Não está escrito. Porque senão, estaria tudo definido, de uma forma fechada. Não pode ser assim. Todos temos oportunidades para que a gente possa escolher, aprender e melhorar. Agora, é óbvio, é fato, que os mentores espirituais trabalham com uma lei chamada probabilidade. Nós temos tendências. Ficou claro aí? Você fala assim, eu preciso dessa prova. Aí os espíritos, os nossos amigos, que vão nos ajudar naquele momento de escolha, costumam perguntar assim, mas você acha que você vai dar conta? Nós estudamos aqui semanas passadas, nos meses passados, estão lembrados? Vamos chegar em casa e pegar as questões anteriores do Livro dos Espíritos aqui, que vocês vão relembrar. A Raquel vai reencarnar. Raquel, você vai dar conta desse assunto? Eu vou, eu preciso. Sem sentimentalismo, Raquel. Que aqui a gente fica todo, cheio de emoções. Aí a gente se torna vítima. Eu não merecia. Eu não dou conta. Ninguém merece. Não tem umas histórias assim? Lá não tem sentimentalismo. Tu acha que tu vai dar conta? Vou. Desde que o senhor me ajude. Porque lá a gente entende como é que funciona. O senhor pode... Cláudia, você me ajuda? Mas é lógico. Cláudia, vai ser difícil. Porque a minha tendência é de cair. Vai pesar. Porque está arraigado esse comportamento. Allan Kardec ensina que se nós nos condicionamos como espíritos, o processo do crescimento vai
exigia de nós o descondicionamento. Ficou claro? O descondicionamento. O que é o vício? Um ato repetido que se tornou condicionado. Instaurou reflexo. Isso é o vício. Esse vício nos trouxe problemas, que pode até ter nos levado à desencarnação. Chegamos no mundo espiritual, reconhecemos que aquele vício complicou. Mas não é só aquele assunto, porque tem vários. Aquele assunto específico ajudou a complicar os outros. Porque eu tinha tudo para acertar aqui, mas esse desvio aqui pesou. Aí eu chego no mundo espiritual, olho para trás e falo assim, puxa vida. Aí eu compreendo que foi exatamente por causa daquele ponto, que impediu que eu crescesse em outros sistemas. Aí eu falo assim, mas eu preciso continuar isso aqui. Aí os espíritos, ok, mas você não vai continuar, você não vai conseguir se não resolver esse ponto. Ah, então tá. Aí costuma o indivíduo reencarnar para cuidar de uma tônica específica, porque as outras vão ficar em stand-by, vão ficar pausadas. Então o indivíduo reencarna para tratar de um assunto específico. Aí o indivíduo olha para ele e fala assim, meu Deus, mas que vida limitada. Olha lá, mas é dedicado naquele ponto ali. É aquilo que ele precisa. Ele precisa dali. Porque ele vai se organizar, ele vai se reharmonizar, para chegar mais à frente, numa outra encarnação, voltar aos ritmos, aos compromissos, ao envolvimento com projetos mais amplos. Fechou lá? Complicado, hein, Cláudio? Tem então umas questões do Livro dos Espíritos, a gente dá vontade de até pular, não dá? Ainda mais para fazer estudo. Hein? Mas nós temos que dar conta, não temos? Mas eu preciso de falar. Cláudia, você me ajuda? Ajudo, meu filho. Mamãe, então. Serás minha mãe. Topas? É lógico, eu te amo. Serás meu rebento. Beleza. Com 3 anos já está dando um chutinho na canela da mamãe. E a mamãe está assim, menino. Aí o pai está assim, puxa a orelha, mas é meu filhinho querido. Intimamente ela está assim, eu me comprometi com esse caboclo. Eu tenho que ir com ele mais à frente. Pegar lá. E como ela falou que me ama, ela vai amar. E aí, esse compromisso, que ela disse que iria me amar. Pô, Casario, parece uma coisa mecânica. Não, porque o amor é um sentimento que vai se enobrecendo pelo envolvimento, pela complexidade, certinho? Quem que vai ganhar com isso? Eu que vou ser amado, eu que vou ser amparado pelo amor desta que se comprometeu, que também vai se agigantar, porque se disponibilizou a amar, sacrificar, doar, ensinar, abrir mão. Fechou? Aí a gente vai entender, Cláudio, quando nós nos deparamos, agora falando assim, sem lesco-lesco, sem churumela, como gostava de falar Arnaldo Rocha. Infelizmente, a gente se depara com irmãos em humanidade que fica patente o atraso moral dos indivíduos. Se você for pesquisar a vida desses indivíduos, você encontrará um apóstolo do bem, auxiliando-os. Mães, cônjuges, pais, vai com ele até o fim. Aí você pergunta, mas como é que dá conta? É meu filho. Há uns 20 anos atrás, ou mais, tem mais tempo, eu trabalhava no Grupo Sheila aqui em Belo Horizonte.
E nós tínhamos um trabalho do atendimento espiritual nos aspectos das visitas aos lares. E nós visitamos um lar aqui em Belo Horizonte, e eu posso citar, porque eu não vou dar nomes, inclusive subentendo que já deve ter até desencarnados esses personagens que eu vou citar. Não tive informações depois. Mas a gente saía para fazer visitas aos lares que demandavam estas solicitações na casa espírita. Nós íamos para fazer a prece, para fazer um passe magnético, ou ensinar a implantação do evangelho no lar, orientar famílias, enfim. E nós encontrávamos algumas demandas muito complexas. E eu me recordo que a coordenadora, quando a gente saía em equipe, que eram várias equipes, reuníamos na casa espírita, fazíamos a prece inicial e saíam. Na época eram mais de 20 equipes de 5, 6 pessoas. Era um grupo grande, um trabalho muito pujante. Aprendi muito espiritismo na época. E, aliás, eu faço um comentário. Espiritismo você não aprende em centro espírita. Espiritismo você tem noção em livros. Espiritismo você aprende na vida. É nas tarefas. Por fim. E aí, a coordenadora da equipe, que é uma pessoa que eu tenho um profundo respeito e admiração, sempre me encontro com ela para relembrarmos aqueles tempos. Ela chamou ao grupo e falou assim: olha, hoje nós precisamos ter uma atenção redobrada, porque vamos visitar um lar que o caso é grave. Beleza, nos preparamos e fomos. Quando nós chegamos na casa, era uma casa velha, um aspecto assim muito estranho, de mau cuidado, enfim. E com muito custo fomos atendidos, e eis que surge uma senhora, devia ter por lá de uns 70 anos, alguma coisa assim, pequenininha, toda solícita, bondosa, uma luz em pessoa. Ela nos cativou na maneira com que nos recebeu. Entramos. E ela: que bom que vocês vieram, estava ansiosa. Falar de Jesus em minha casa é tudo que me alimenta, e etc, etc. E, poxa, me falaram que o caso era grave. Mas estava assim, tudo tão bom. E eis que nós tínhamos, por regra, a gente entrava nos lares, a gente não sentava. A gente entrava... Era uma técnica que usávamos, independente se estávamos na choupana ou no palácio. A gente não entrava, não aceitava nada. Era o bom dia, boa noite, sejam bem-vindos, tchau, um abraço, fica com Deus. Acabou. E ela convidou para sentar, disse: não, a gente vai ficar aqui em pé mesmo. Dava um jeitinho para a pessoa não se sentir constrangida. E ela ficou exatamente no meio da gente. Foi uma circunstância, porque quando se abre uma roda, né, ela ficou no centro. E aquilo me chamou muita atenção, e a coordenadora começou o evento, fez a prece, fizemos uma leitura de uma obra de Emmanuel, que eu não me recordo qual, e naquele momento abriu-se um painel espiritual na casa, que foi algo assim de magnânimo. Eu nunca vi tanta luz. E ela se tornou um astro no meio da gente. A luminosidade dessa senhora. E o ambiente foi nos tocando, singelo, rápido, mas eu observando o comportamento dos membros da equipe, todos emocionados. Eu falei assim: não sou só eu. Está todo mundo captando aqui. Enfim, quando terminamos a prece, nós registramos presenças espirituais de espíritos de alta envergadura. E aí eu estou assim: meu Deus, mas por que a minha amiga falou para a gente se preparar? Está tudo tão bom. Porque quando ela falava se preparem, vinha chumbo grosso. Naquele instante que estava tudo assim caminhando para o fim, ela falou assim: agora
vocês têm certeza que vocês querem dar um passe no meu filho? Eu falei assim, uai, tem um terceiro aqui? Fiquei em silêncio, a nossa coordenadora já conhecia o caso. Eu falei assim, mas nós viemos aqui para isto. Muito bem. Então, ela falou assim, mas você tem certeza, amiga? Sim, a equipe vai lá. Então tá bom, então vamos. Ela abriu a porta da cozinha, nós fomos para o terreiro. E aí que eu comecei a sentir o que realmente significava ir preparado. Porque quando nós saímos da porta da cozinha, era de dia, sol a pino, mas era como se a gente tivesse saindo de um ambiente com oxigênio maravilhoso, tudo leve, e entrar numa densidade que causou profundo constrangimento espiritual. E à medida em que ela caminhava, que a gente a acompanhava na direção do fundo da casa, que identificamos um quarto muito estranho, ia ficando cada vez mais denso o ambiente. E aí, eu me deparei com uma cena que eu jamais me esquecerei. À medida que nós entramos, como se fosse um barracão, um labirinto, ao fundo havia uma cela gradeada, aonde o filho dela se encontrava. Eu nunca vi uma entidade tão aterrorizante quanto esse companheiro. Eu não vou entrar em detalhes, porque não tem necessidade, mas a única pessoa que poderia chegar perto dele era a mãe. Por isso é que ele vivia naquela situação. Há 35 anos preso dentro daquela cela. Hospital psiquiátrico nenhum dava conta dele. Uma situação degradante, extremamente triste, lamentável. Desgrenhado, feroz, como se eu pudesse dizer que era um verdadeiro animal selvagem ali naquela casa. E o que me deixou, todos nós da equipe, extremamente sensibilizado, foi que ali a gente estava diante do que realmente vem a ser misericórdia de Deus, dando oportunidade para o indivíduo, caridade na sua mais plena expressão, amparo de um espírito de alta envergadura que estava ali naquela veste, toda simplesinha, daquela senhorinha, e ao mesmo tempo o amor que ela irradiava para cuidar daquele ser. Nós tivemos informações sobre quem ele era, a última existência dele, o grupo espiritual que ele se vinculava, porque ali nós não estávamos diante apenas de um indivíduo. Estávamos diante de uma pleiade de espíritos da pior estirpe, da pior condição que a gente possa se deparar aqui no plano terreno. Então, Cláudio, quando a gente passa os olhos em algumas imagens que chegam para nós no noticiário, de grupos radicais que fazem isso, que fazem aquilo, nós temos que tomar muito cuidado, porque costumam ser espíritos que têm os seus requintes de crueldade, mas dentro de uma polarização X de um ideal, que não necessariamente caracteriza a condição de determinados espíritos que estão no mundo espiritual, causando uma verdadeira
guerra espiritual para com os encarnados que somos nós. Que são espíritos que são capazes de atormentar não só indivíduos, mas coletividades. E isso nos faz pensar nos dramas obsessivos que envolvem casais, núcleos familiares inteiros. E isso costuma ter expressões no âmbito muito mais amplo do que a gente possa imaginar. Certo? Então a gente tem que ter muito cuidado. E eu estou falando esse assunto em público, que nem é o indicado. Não é nem um ambiente mais favorável para se trabalhar o assunto. Mas nós estamos sendo convidados pela espiritualidade para trabalhar numa divulgação espírita límpida, pura e, acima de tudo, evangelizante. O que nos faz pensar o porquê que a Emmanuel, um espírito de uma envergadura tão bonita, vem para o Brasil para ser o representante de espíritos de alto escalão, traz com ele médiuns, dentre eles Chico Xavier, porque Emmanuel não trouxe só o Chico, ele trouxe vários. O Chico era um deles, que por sinal se destacou. Mas muitos fizeram trabalhos maravilhosos e ficaram no anonimato. Como outros se perderam. E nós trabalhamos aqui terça-feira. O se perder mediunicamente. O julgar fora um projeto reencarnatório. Que nos tempos atuais nós estamos vendo de uma forma muito constrangedora. A palavra da noite hoje está sendo constrangedora, né? Porque a gente muitas vezes se depara com indivíduos que têm um potencial, que têm estudo, que têm entendimento, mas com comportamentos completamente incoerentes com o que até então poderia ser o piso para uma projeção luz. A definir o seguinte: ninguém tem o direito de julgar quem quer que seja, porque todos nós estamos sujeitos a cometer erros. Todos nós podemos postergar as nossas missões, podemos complicar o que poderia ser um projeto simples, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, quando nós queremos sofisticar o que é muito claro, um trabalho objetivo que precisa de ser feito, seja em nível familiar, seja em nível social, seja na profissão. Tem muita gente rasgando contratos. E você pode rasgar esse contrato de várias formas. Por irresponsabilidade, por indiferença, ou por rebeldia. Podemos? Podemos virar as costas para o mundo? Podemos. Você tem livre-arbítrio. Tem indivíduos que estão do nosso lado que podem estar naquela condição de não estar vendo um palmo na frente do nariz. E se você tentar convencê-los a qualquer coisa, você não vai conseguir. Agora pensa bem, o exemplo dessa mãe que nós trouxemos aqui. Ela estava cuidando de um filho que para a sociedade era um animal. Para ela não. Para ela era um filho. Ou seja, amor. Imagine, uma mulherzinha lá de 70, 80 anos. Talvez a única coisa que ela faz na vida: levantar, cuidar de fazer uma comidinha ali, arrumar a casa, vai ali na farmácia, compra um remédio, vai ali e fica. Ela não tinha família. Ah, detalhe, não tinha ninguém. Era só ela e o filho. Inclusive, na época,
Até questionamos, mas se ela desencarnar? Está arriscado o outro desencarnar sem comida lá dentro da jaula. O que não importa. O que importa é o seguinte. Para desencarnar, aí já virou detalhe tão pequenininho. Que fala desencarnar, o povo... Desencarnar é só mudar de roupa. A gente teme a morte porque nós ignoramos o fenômeno. Você entra por um trabalho, adquire uma oportunidade profissional, você fica ali um tempão. Daqui a pouco, você está despedido. Você não sai dali, vai ter que arrumar outro emprego. Fica chateado. Acabou. Zerou. Fechou o ciclo. Acabou seu time. Conversávamos antes da reunião, não foi? Estou me preparando para a desencarnação. Filosoficamente, a gente tem que se preparar mesmo. O companheiro me disse assim, eu estou tentando pensar, como é que eu vou existir? É uma reflexão profunda. Como que eu vou existir? Hoje eu existo assim. Tenho esse corpo, estou aqui, São Gabriel, com vocês, família, assim eu existo. E se você acordar amanhã, não estiver lá no seu quarto, não ter as pessoas, num outro ambiente, sem as suas posses, como será? Eu estou falando da desencarnação. Como é que vai ser? Vai ser muito ruim. Vai ser muito ruim. Por que vai ser muito ruim? Eu vou pagar onde? Não, você que está dizendo para mim que vai ser muito ruim. Porque só de falar do assunto você já está se desestruturando. Imagine você despertando num hospital. Oh, engraçado. O SUS melhorou bastante. Aqui está mais saneado. Olha que ar gostoso. Aí você vê luzes, aí a janela, aquela janela maravilhosa, aquele jardim, não tem barulho de carro, não tem. E os perfumes? Olha para você ver, quando desencarnar, a primeira coisa que ela vai se deparar é com perfumes, porque já está plasmando o perfume. Tudo da melhor qualidade. Só isso já será um grande indício que tu bateu as botas. Porque o hospital estava tão bagunçado, um barulho danado, sabe? Não era assim? Aqui já está tudo organizado, já é o indício. Mas costuma esse indício a gente ficar tão enganado, falar assim, olha, o hospital melhorou de uma hora para outra. Eu estou achando que foi até aquela sedação, eu estou achando que eu estou meio doidão com aquele negócio, porque está tudo tão melhor. Aí costuma chegar a enfermeira. Olha, Denise, uma visita. Finalmente eu estava me sentindo tão só. Pode mandar entrar. Quem é? Surpresa, Denise. Aí a Denise abre os olhos bonitos que ela tem. E aí abre a cortina. Eis que entra vovó. Vovó. Vovó, que saudade. Vovó, só já morreu, vovó. Hein? Vocês estão rindo, hein? Por que eu estou contando essa história? Se acontecer com vocês, não fala que eu sou culpado, hein? Eu sou só instrumento. Para dizer o seguinte, desencarnar é se deparar com uma nova realidade. Que você vai ter que encarar, porque não tem jeito. Tu já foi. Ah, mas e minha filhinha? E meu marido? E minha sogra? Vou ficar com saudade de minha sogra, hein? Já era. Passou, vida nova, bola para frente. Hein, Denise? Gostou da sogra? Denise, você não falou nada hoje, chat. Primeiro eu gostaria de falar, agradecer a audiência dos nossos amigos. Você pediu que eu fizesse a pergunta, se os nossos amigos estavam vendo algo, muitos se manifestaram, falaram que não.
E eles não perceberam os mentores ao lado, não. Mas eles falaram que a energia está maravilhosa. Eles estão agradecendo o tema da reunião, que é muito pertinente, e eu vou sintetizar um pouquinho o que foi descrito aqui no chat, da gente, o que os nossos amigos colocaram, da importância da gente estudar, da gente se preparar, da gente mudar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, porque são muitos os desafios e muitas vezes reencarnamos e deparamos com situações de extremas dificuldades. Todos eles, com pequenos comentários, disseram isso, da importância da gente se preparar, porque os desafios eles são grandes. Muito bem. Posso ler a 273? Eu estou assim, leio ou não leio? Leio ou não leio? Leio ou não leio? Por que não lê-lo? Né? Vamos lá. Um homem que pertence a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar numa raça selvagem? Resposta: sim. Mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido cruel com seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a outros. Aquele que exerceu o mando em certa época pode, em nova existência, obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. É uma expiação que Deus lhe impõe, se ele abusou do seu poder. Um bom espírito também pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente, para fazê-las progredir. Trata-se então de uma missão. O texto esclarece, corrobora com tudo que nós já trabalhamos aqui anteriormente. Então eu não vou me deter tanto, mas vamos apenas passar no seguinte sentido por ele. Que, na verdade, o espírito pode sair de uma condição para, em tese, dar um passo atrás. O espírito pode retroceder? Não. Você nunca vai perder as suas aquisições, certo? Mas pode sim sair de uma condição de vida mais favorável para viver uma situação mais complexa. Por quê? Conforme o texto diz, se nós temos a oportunidade, por exemplo, de coordenar e não aproveitamos a oportunidade, vamos precisar, muitas vezes, de viver situações para que haja novamente a oportunidade. E essa oportunidade costuma ser necessária dentro de um contexto mais difícil. Exatamente para que o indivíduo valorize aquilo que ele deixou escapulir. É uma condição até de opção, não é de... Entendamos bem, não é para pagar porque ele não fez. É uma condição de elaboração íntima, de valorização, ressignificando tudo que nós temos. Não é verdade? O que nós temos hoje para usar na reencarnação? O que mais nós temos que valorizar na nossa encarnação? Já pararam para pensar nisso? O que você tem que precisa de ser aproveitado? Tempo. Perguntaram para o ancião, quantos anos o senhor tem? Ele é octogenário. Eu devo ter uns 5, 10, 15 anos. Que isso, o senhor já é uma pessoa idosa? O senhor deve ter uns 80. Eu disse, não, eu não tenho. O que eu tenho é o que vai vir. O que passou se foi. Eu não tenho mais. Então nós temos oportunidade.
Nós temos tempo. Como que nós lidamos com o tempo? Entendendo o espaço que ocupamos. O espaço está relacionado com o tempo. O espaço aqui simboliza o quê? Sua reencarnação, sua profissão, não é? Aonde que você se encontra? É o espaço. O tempo, ele está, na verdade, definindo o que nós precisamos fazer nesse espaço. Por quê? A vida é regida por ciclos. Então o tempo, ele, na verdade, é apreciado dentro de um contexto de etapas, de ciclos. Então cada ciclo, ele tem a sua especificidade, sua característica. Agora nós estamos num tempo de reflexão, na casa espírita. Vai terminar a reunião, vai se abrir outro tempo. Qual o tempo? Da realização. Quando você despedir e voltar para o seu núcleo. É um outro tempo. Deu aí? Isso é simbólico. É para que a gente reflita. Então, nós vamos encontrar no livro Eclesiastes uma expressão belíssima, que diz assim: e há tempo de semear e há tempo de recolher. Tudo na terra, debaixo do céu, tem o seu tempo. Aí Jesus nos conclama para refletir sobre o tempo. Quando ele diz assim, que o nosso tempo seja o tempo do Senhor. O que significa isso? Que o nosso tempo reflita luz, sabedoria. Que o nosso tempo seja iluminado pelos nossos mais nobres sentimentos. Então o Emmanuel tem um texto que agora não vem, daqui a pouco eu vou recordar qual obra, que ele fala que existem pessoas que querem matar o tempo, existem outras que querem gastar o tempo. E na verdade o tempo, ele precisa de ser vivenciado. Uma questão de consciência. Pegaram aí? Casalberto, você estava falando há pouco tempo sobre desencarnação. E aí? Não interessa onde você está, encarnado ou desencarnado. O que importa é como você qualifica o seu tempo. É o que você faz das suas oportunidades. Elas te engrandecem? Ok. Elas estão te trazendo problemas? Reveja. Pegou aí? Por isso, gente, é necessário que a gente entenda a doutrina espírita como uma doutrina que nos esclarece quanto à oportunidade que nós temos de evoluir. A doutrina espírita não pode ser tratada apenas como uma ideia religiosa ou mística, que cria entre nós um sistema de troca, de política, de valores. Não tem nada a ver. A gente lida com o espiritismo muitas vezes assim: os espíritos podiam me ajudar. Eu vou lá no centro, vou fazer o bem, porque assim eu... isso é mercado. Isso é dependência. Até quando você vai ficar pedindo ajuda para os espíritos? Até quando você vai ficar perguntando para o doutor Bezerra se você paga ou se você não paga a conta de luz? Puxa vida, você foi longe, hein? Não, porque se você não pagar a conta de luz, você pode comprar o remédio, né? Ou pode deixar de comprar o remédio. Sair bem? Não, né? Não. Caso eu compre bicicleta, melhorou? Piorou, Casalberto? Nossa, eu estou tentando sair do drama que eu entrei nele aqui, mas só está piorando para o meu lado. Doutrina espírita está te dizendo assim: compreenda quem és tu. De onde viestes? O que fazes? Para onde vas? Qualifica a tua vida para que você se liberte,
para que você supere as dores, os dramas, os limites, para que você enxergue o mundo com uma nova visão. Um companheiro conversando comigo, observem bem, companheiro conversando comigo sobre evolução espiritual, a gente discutindo Kardec, e falando sobre a mente, espelho da vida, que nós precisamos de brilhar a luz, etc, etc. Acabou a conversa. Passou 3 minutos depois, me mandou um WhatsApp. Um WhatsApp falando que um político fez aquilo outro. Eu fiquei assim, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós estávamos conversando aqui? É a mesma coisa de nada. Porque é a mente do sujeito. Pegaram o que eu estou dizendo? O que você faz da sua vida? Quais são as suas escolhas? Pensas. Realizas. O que tu está escolhendo para pensar? Para discutir? Você está querendo resolver o problema do mundo? Nós estamos discutindo aqui um assunto muito mais amplo. Nós estamos falando aqui de consciência. Mas, caso aberto, eu estou no mundo. Então, quando você estiver no mundo, você paga a sua conta de luz, você compra o remédio. Se você tiver que ir lá depositar o seu voto, você vota. Mas qual que é o foco? Qual que é o foco que te felicita, de verdade? Você quer a sua libertação espiritual? Então cuida do espírito. Agora, se você quiser ainda se manter aprisionado às teias enganosas do mundo, continua no Zap, vai para o Face, fala de política, discute isso, briga com o outro, dá pau na família, reclama, fala disso e fala... Você continuará na teia enganosa do mundo. O que caracteriza a primitividade dos seres. Desculpem, mas é a nossa realidade. É a mais pura verdade. Nós precisamos de nos conscientizar disso. Emmanuel encerra a nossa noite dizendo: agradeçamos a Deus. Do livro Paz e Renovação, lição 38. A mensagem final, espero que seja da semana para todos, diz assim: meus amigos, minhas irmãs, necessário conservar o coração agradecido a Deus, para que as aflições não nos deteriorem os sentimentos. Para isso, é forçoso procurar o lado melhor das coisas e ocorrências. A outra face das pessoas e circunstâncias. Em muitos episódios da nossa caminhada na Terra, por quê? A provação nos visite, afundamo-nos em desânimo. Todavia, em nos apercebendo com segurança quanto à significação disso, compreendemos para logo que a provação é a alavanca psicológica, sem a qual não solucionaremos as dificuldades alheias. Certas afeições no mundo nos abandonaram em caminho, amarfanhando-nos o espírito. No entanto, que seria de nós se determinados laços possessivos nos detivessem o coração indefinidamente? Empeços materiais persistem conosco por tempo enorme. Contudo, acabamos notando que sem eles, quase sempre, ser-nos-ia impraticável a consolidação do equilíbrio espiritual. Decepção trazida por um amigo é razão para grande sofrimento? Entretanto, a pouco e pouco, reconhecemos que a decepção, no fundo, não existe. De vez que a ruptura de certas relações se traduz por transitório desnível, através do qual
se rompem hoje tarefas abraçadas em comum para se refazerem de futuro em novas condições de harmonia e de rendimento no bem de todos. O bisturi do cirurgião é suscetível de inquietar-nos a vida, mas retira de nós aquilo que pode induzir-nos à morte prematura. Saibamos agradecer ao Senhor os dons de que fomos aqui enhoados. Dor é aviso. Obstáculo é medida de resistência. Desilusão é reajuste. Contratempo é lição. Se sabemos aceitá-los, transformar-se-nos sempre em dispositivos para a obtenção da felicidade maior. Isto ocorre porque, na maioria das ocasiões, os desapontamentos nada mais são que oportunidades, a fim de que as nossas emoções se façam respostas na órbita de nossos deveres, ou para que os nossos raciocínios se recoloquem na direção de Deus. Emmanuel, agradeçamos a Deus. Rendamos graças a Deus sempre. Porque o Emmanuel está nos dizendo que o que se apresenta como problema, na verdade, é a antevéspera da solução. As dificuldades existem para que a gente possa desenvolver habilidades e resolvê-las. Aprimorar sentimentos. O não, ele fala muito mais do que o sim, Dora. Uma pedra atirada, ela costuma ter a expressão de uma flor que liberta. A escassez monetária é uma maneira de aprendermos a administrar o pouco. Porque quem administra o pouco e é fiel neste, será no muito. Por quê? Por que a doença chegou lá no seu endereço? Por que a família foi abalada por uma tragédia? Todos estamos sendo chamados para rever. E revendo, também seremos guindados a recomeçar. Recomeçar é tarefa que exige sabedoria, humildade. E para recomeçar, sugere-se a simplicidade. Porque muitas vezes tudo caminhava na mais perfeita harmonia, até que resolvemos incrementar. E ao sofisticar, trouxemos elementos desnecessários, que geraram atritos, detritos. E hoje, a nossa luta, o nosso sonho era aquele lá da retaguarda, começar de novo. Nem sempre é possível, no contexto externo, porque os anos passaram, os painéis modificaram. Mas recomeçar no sentido íntimo é a grande novidade. Foi Jesus quem falou disto. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Jesus é o Senhor da vida, Ele não é o Senhor da morte. Aliás, foi Ele mesmo quem disse que Deus não é Deus dos mortos,
Deus é Deus dos vivos. Porque quem está morto não concebe. Quem está morto está numa condição totalmente fechada para as produções, para a fertilização. Pegou lá? Mas quando o indivíduo abre os olhos, mesmo encharcado de lama, a visão tamponada por detritos da ilusão, se ele consegue uma frestazinha de luz e reconhece aquela condição do filho pródigo que chega naquela degradação total, ele se recordará da casa do pai. E ao tomar consciência, o filho pródigo resolve retornar para o pai. Isso é uma lição que nos chama muita atenção. Nesse momento tão especial que caracteriza a nossa reunião das quintas-feiras. Nós estamos iniciando um novo ciclo. 2019. Chegou a hora da mudança. Que 2019 seja um ano muito mais qualificado do que foi 2018. Que será a preparação para 2020. Estando nós aqui na terra ou no mundo espiritual, não interessa aonde estivermos. O que importa é a conexão nossa com aquele que é o excelso amigo da humanidade. Jesus. Lembrem, por mais distante atingires a caminhada, por mais que te sintas sós, recorda-te de que esta foi a escolha do Cristo. E ele percorreu esse caminho até o fim. Depois de semear flores, pães, amor, luz, o mundo virou as costas para ele. Menos a sua mãe, que foi aquela que compreendeu a mensagem. E por isso se torna a mediadora da humanidade com ele. É o símbolo da mediunidade. A mediunidade evangelizada de Maria Santíssima. Eis aqui a serva, disse para o anjo. Ela está dizendo assim agora para nós. Que nós precisamos de nos posicionar diante do anjo e dizer a mesma coisa. Eis-me aqui, o que queres? E o anjo vai dizer que concebas, que sejas feliz. E que o fruto seja bendito. O fruto é a realização dos nossos ideais, iluminados pelo Cristo, ou seja, pelo amor, pela bondade, pela paz. Procure esta senda, que serás feliz. Embora o mundo fará de tudo para que você não percorra. Por quê? Para o mundo é loucura seguir o Cristo. Vão te dizer, louco, fanático. Farão de tudo para que você se recorde do passado. E que a gente continue tendo comportamentos primitivos. E o Cristo está dizendo, quem olha para trás não é digno. Olhe para frente. Siga adiante. Observe o que esta reunião representa agora para nós. Essa reunião está dizendo assim, existe um portal de luz, aonde os teus sonhos serão realizados. Serás feliz, amados, amando. Mas para isso,
nós temos que levantar e pôr os pés na estrada e perpassar esse caminho que Jesus caminhou. Então, quando abandonar, quando se sentir abandonado, solitário, em conflito, com limites, cansado, aflito, desesperado, lembre que ele passou por isso. E ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele vai dizer isso para você. Nada no mundo é tão consolador. Porque só através desta passagem é que realmente nos sentiremos em paz. Estando na terra ou no espaço, não importa. O que importa é estar com Jesus. Porque Ele é o único que jamais te abandonará. Ele é o amigo de verdade. Ame Jesus. E eu termino agradecido, dizendo: não estamos falando aqui de religião. Nós estamos falando aqui de filosofia e método de vida. Brilhe a vossa luz. Eu não estou falando em amar um homem, Jesus, um espírito. Não estou me referindo a isto. Eu estou falando em amar o que ele representa. O Evangelho como o sol da imortalidade que precisa de brilhar dentro da gente. E diga-se de passagem, assim agindo, estaremos cada vez mais perto do Espírito, da individualidade, do Mestre, que é Jesus. Parece contraditório, né? Mas não é não. Devagarzinho, devagarzinho, é devagar, é devagar, é devagarinho, que a gente vai chegando lá. Valeu? Estou achando que vocês ficaram muito tristes. Para começar o ano, o povo está muito lacrimoso. Prometo que eu vou julgar leve daqui para frente. Mas, na verdade, nós todos precisamos de conscientizar. Nós precisamos ser adultos. Chega de criancice. Chega de churumelas. É isso. Nada mais do que isso, não é, Eduardo? Cheio de não me toque. Ah, não pode falar isso. Politicamente correto. Vai para outro centro. A casa de Kardec é um núcleo abençoado para a gente estudar com coragem. Para enfrentar os outros? Não. Coragem para enfrentar os próprios limites. Nós fizemos isso antes, enfrentando os outros. A espada romana esteve nas nossas mãos. Agora, a espada romana virou cruz. Olha que beleza. E como é que eu vou falar de cristianismo sem cristificação? E a cristificação se dá quando estamos pregados na cruz. Não volto na FEAC nunca mais. Volto, dona Nilza. Dona Nilza é aquela mãe que cuida dos filhos. Muito obrigado a todos. Desejo, então, um feliz 2019. Que possamos estar aqui todas as quintas-feiras. Quando não estiver, assistam em casa. Compartilhem o vídeo. Nós pedimos o pessoal para divulgar o trabalho da Rede Amigo Espírita, porque cada vez que a gente compartilha, que a gente divide, na verdade nós estamos semeando o bem. E convidando outros corações que amamos para também refletirem sobre as leis da vida. Um dia seremos um só corpo,
um só rebanho, no Cristo, longe de religiões, longe de polarizações. Família, grupo familiar cristão. Pegaram lá? Posso ir embora? Deve, né? Falou demais. Obrigado a todos. Ave Cristo. Até sábado, né? Com o estudo do Apocalipse. Obrigada, Beto, pelo belíssimo estudo. Obrigada a cada um de vocês, amigos, pela presença de sempre. Aos amigos do chat que atenciosamente nos acompanharam também. Eu só gostaria de lembrar que a evangelização retornará em fevereiro. Eu disse na terça-feira que seria essa semana, mas houve um engano, será em fevereiro. E para encerrar a nossa reunião, gostaria de convidar a Cláudia que faça a prece final para todos nós. Imantados ainda por esse ambiente de amor, de presença dos mentores dessa casa, de Jesus em nossos corações, só podemos expressar a nossa gratidão de retornar a esse ambiente que nos faz refletir, que nos dá esperança a cada semana, que nos faz perseverar em nossas dificuldades e que nos faz caminhar com alegria, sempre, a cada semana. Esperanças renovadas, Jesus. Que possamos manter em nossos corações, permitir a presença do Cristo em nossas ações, em nossas palavras. E que cada irmão que está em seus lares nesse momento, nossos familiares, recebam um pouquinho do amor que aqui perpassou durante toda a reunião. Que possamos nos manter sintonizados com Jesus, com os ensinamentos do Cristo. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.